Graça e paz. Amém. É com muito temor que estamos aqui hoje. O pastor me mandou uma mensagem no meio da semana. Falou: pastor Clóvis, eu tenho uma missão para você. Eu acabei nem respondendo ele de momento, porque eu estava no trabalho. E ele falou: você aceita a missão? Eu falei: manda lá. Aí ele falou: você pode trazer uma palavra para nós no domingo? Eu falei: amém. Porque não é apesar de nós, né? Quem fala no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. E eu creio que Ele está aqui para poder falar ao meu e ao teu coração. E essa semana não foi uma semana fácil. Porque quando você é escolhido para trazer algo de Deus para alguém, é como se fosse um rio de águas vivas. Primeiro ele passa por você, ele te confronta, ele te corrige, para depois a gente passar para vocês o que ele tem falado no meu coração. Mas eu tenho certeza que nessa noite eu estou aqui para abençoar a vida de vocês. Estou aqui para trazer uma palavra de motivação para a vida de vocês. Se for uma palavra de correção, que vocês possam aceitar e fazer uma reflexão da vida de vocês. Porque nós estamos fazendo algo muito sério. Nós estamos fazendo algo onde a nossa salvação está em risco, onde a nossa vida está em risco. E eu tenho certeza que se nós obedecermos a Deus, aos mandamentos dEle, nós teremos uma vida de vitória em Cristo Jesus. Amém? O pastor, ele está passando por um momento de enfermo essa semana, não está muito bem, está com a gripe muito forte. Pediu para mim mandar um abraço dele para vocês, estejam orando pela vida dele, pela saúde dele. Eu creio que semana que vem ele já está aqui para terminar a série de palavras que ele vem trazendo, né? E eu tenho certeza que nós vamos fechar com chave de ouro semana que vem essas palavras abençoadas, essas palavras de promessa que vão se cumprir em nossas vidas. Há uma vida abençoada na presença do Senhor, amém? Quantos aqui quer ter uma vida abençoada na presença do Senhor? Eu quero, amém? Então você já é mais que abençoado em nome de Jesus. E você que trouxe a palavra de Deus, eu queria que você abrisse lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Anotei tantas coisas aqui, que o Espírito Santo de Deus me ajude a desenvolver. Não é fácil, né, Wanda? Aleluia. As bênçãos decorrentes da obediência. Fala assim para o teu irmão, fala: você é obediente? Não precisa responder. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito será na cidade, bendito será no campo, e bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, e bendito será ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares as mãos te abençoará, na terra que te dá o Senhor teu Deus. Até aí, amém? Estamos falando aqui do livro de Deuteronômio, aonde um grande homem de Deus, escolhido do Senhor, Moisés, foi descrito nesse livro. E Moisés, ele foi um escolhido do Senhor, sim ou não? Sim.
E eu pergunto para você, você também é um escolhido do Senhor? Sim, se você está aqui, você também é um escolhido do Senhor. Se você é um escolhido do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem um projeto extraordinário na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem um futuro brilhante para a sua vida. Mas isso só depende de você. Porque em você aceitar o desafio que o Senhor lhe tem para a sua vida. Muitas das vezes eu posso perguntar para você, você sabe o que Deus tem preparado para você? Muitas das vezes não, porque nós vivemos uma vida de correria, aonde nós saímos cedo para ir trabalhar, voltamos para nossa casa, temos uma atividade durante a semana, vamos em célula, ganhamos algumas vidas para Jesus, cuidamos dela, ou vamos na célula, pregamos, ajudamos, e é muito bom estar em comunhão com o povo da igreja, né? Mas Moisés, ele foi um homem escolhido para o Senhor, porque ele precisava libertar um povo, aonde aquele povo ele estava sendo oprimido, onde ele estava sendo escravizado. Mas eu vou te falar, eu lendo a Bíblia e vendo ali algumas pessoas que foram escolhidas por Deus, tiveram futuros brilhantes, mas não tiveram uma vida fácil. Vamos aqui falar de Moisés. Primeiro, Moisés, naquele momento ele não poderia ter nascido. E se tivesse nascido, ele teria que ser morto. Mas aquele momento, Deus guardou a vida de Moisés. Deus colocou Moisés num cesto, aonde mãe de Moisés colocou ele num cesto e colocou ele no rio. Aonde ele navegando por um rio, ele chegou até a filha de Faraó. Filha de Faraó acha aquele bebê num cesto. E a mãe de Moisés já estava perto, quando ela achou. E aí ela se compadeceu com aquele momento e falou para a mãe de Moisés: você pode me ajudar a cuidar desse garoto? É com muito prazer. Olha as coisas de Deus como acontece. Quando Deus tem um plano na sua vida, aquilo que pode ser uma maldição, ela vai se transformada em bênção. Porque você veja bem, o garoto nasceu, já foi separado de sua mãe, já teve ali, a gente encontro com Deus agora, que passou fim de semana, a gente vê esses garotos aí, eles não sabem, mas dentro de nós tem um momento de rejeição, tem uma cura interior que nem você mesmo consegue se identificar, mas naquele momento já estava gerando dentro de Moisés uma rejeição, porque o destino estava criando aquela rejeição, e aonde ele estava sendo separado da sua família, aonde aquela família foi feita para dar amor, para dar carinho, para dar afeto, para proteger, ele estava sendo separado. Mas Deus preparou tudo e colocou novamente a mãe de Moisés para cuidar dele. E ele sendo cuidado na casa de Faraó, por um momento triste da vida dele, ele foi defender e matou um outro rapaz. Ele teve que fugir. E nessa fuga, aonde Moisés, ele teve que fugir, ele encontrou o seu sogro e as filhas, onde ele se tornou por esposa. Só que é tão interessante, eu lendo hoje o livro de Deuteronômio, e estudando acerca de Moisés, alguns livros, eu vi que ele aceitando esse desafio, por 40 anos ele estava cuidando de ovelhas, do seu sogro Jetro. 40 anos cuidando de ovelhas. Aí eu pergunto para você, você tem cuidado das ovelhas do Senhor? E não só olhando para a vida de Moisés, Pedro, quando ele foi confrontado com Jesus apareceu a Pedro naquele momento de angústia, onde ele negou a Jesus, ele teve um novo encontro com Jesus, ele teve uma nova oportunidade de ser perdoado por Jesus. O que Jesus falou para ele? Ei Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, vai e cuida das minhas ovelhas. E Moisés, por 40 anos, ele foi pastor de ovelhas. E depois de 40 anos ele teve um encontro com Deus. Um encontro com Deus onde uma sarça ardente, ele chegou perante a Deus,
E Deus fala: ei, tira os seus calçados, que aqui o lugar é santo. Aonde Deus deu a orientação a ele e uma missão para ele. Que missão é essa? Pergunta assim: que missão é essa, pastor Clóvis? A missão de libertar os escravos. Eu fico imaginando e meditando quando eu estava estudando. O que é nos dias de hoje libertar os escravos? Libertar os escravos, Wando? Você como evangelista dessa igreja, há 20 anos atrás nós fomos trazidos, nos trouxeram para esse lugar, para a gente congregar nesse lugar. Eu moro no Cajuru, no Capão da Ibuia, tem muitas igrejas muito boas, igrejas de nome, igrejas grandes, perto de casa. Mas aí, a gente resolveu, Deus nos trouxe para esse lugar. Nosso primeiro ano que estávamos nesse lugar, a gente com sede, a gente buscando, querendo ganhar almas, fomos estabelecidos aqui na Betonex, aonde aqui o Jardim Holandês não tinha nem o asfalto ali, era um lugar aonde a gente podia falar que ali era o vale da sombra e da morte, aonde era um lugar muito temido, a gente tinha medo de vir para cá, mas a gente fazia uma equipe de evangelismo e saía por essas ruas aí, evangelizando as pessoas, porque a gente estava no início de um ministério onde a gente precisava ganhar almas para poder trazer gente para a igreja, porque quando a gente se estabeleceu lá, a gente era em 12 discípulos, ou seja, a gente fazia um culto de 30 pessoas, e a gente precisava ganhar almas para Jesus. A Rosiane, nesse tempo, junto conosco, saíamos para essas vielas, essas ruas, onde a gente batia palma nas casas e perguntava para as pessoas: ei, você quer uma oração? Ei, você está precisando de uma coisa? E aquela pessoa, ela recebia uma oração, a gente escutava elas, perguntava se elas precisavam de alguma coisa, mas a gente perguntava, mas a gente não tinha nada para dar. O que a gente tinha para dar era simplesmente uma oração, e Deus abençoe. E eu fico perguntando para mim mesmo, aonde foi para essa essência? Por que hoje a gente não sai mais para esse lugar aqui, evangelizando as pessoas, batendo de porta em porta, perguntando se as pessoas elas precisam de uma oração, perguntando se elas precisam de algo, se elas estão passando por necessidade, ou se precisa muitas das vezes de uma cesta básica. Os escravos são essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que precisam de uma libertação. Os escravos de hoje são essas pessoas que estão no caminho das drogas e precisam de uma palavra, que precisa de um abraço. Os escravos da nossa época são as pessoas que estão presas no vício da bebida, são pessoas que estão presas no vício da droga. E muitas das vezes nós vemos, muitas das vezes nós olhamos, e o que nós temos feito? Muitas das vezes nós estamos com o nosso carro indo trabalhar, e a gente para no sinaleiro, a gente vê aquelas pessoas pedintes, né? Hoje a gente não dá nem muito crédito, porque a gente não sabe se é para comprar droga, se é para comprar bebida, ou se realmente eles estão com fome. Mas a palavra de Deus, ele fala que nós temos que ajudar a viúva, nós temos que ajudar o estrangeiro, nós temos que ajudar o necessitado, porque quando a mão direita dá, que a esquerda não fique sabendo. E muitas das vezes nós fechamos o nosso coração, fechamos a nossa mão e acabamos não ajudando essas pessoas. E o que acontece? Esses escravos, eles não vão ser libertos, porque eles só vão ser libertos a partir que você tomar uma atitude. Estávamos assistindo um jornal do meio-dia e apareceu uma reportagem aqui do Jardim Holandês, onde o menino, ele estava precisando de ajuda e o pé dele ia ser amputado naquela semana. Aí a minha esposa se compadeceu, falou: nós temos que ir visitar esse menino. Falei: nós vamos visitar ele, vai ser essa noite. E a gente foi lá,
pegamos o endereço paralelo lá e perguntamos aonde é a casa do Paulinho, aonde é a casa do Paulinho, e a gente foi na casa do Paulinho. A gente bateu na casa do Paulinho. Paulinho tá aí? Não, Paulinho tá. É que a gente viu uma reportagem, viu que está passando por enfermidade, a gente veio orar pela vida dele e ver se vocês estão precisando de alguma coisa. Espera aí que vamos chamar o pai dele. Tinha um barzinho na frente da casa do pai dele, eles passando por necessidade, a casa deles era uma casa de madeira, estava caindo, eles estavam precisando de ajuda, eles estavam precisando de alimento, e naquele momento a gente chegou lá, o pai dele chegou embriagado, abriu a porta da casa, mesmo sem nos conhecer, a gente perguntou para ele: o senhor está precisando de alguma coisa? O senhor está precisando de uma oração? O senhor está precisando de algo? Ele falou: eu preciso desse Jesus que trouxe vocês na porta da minha casa hoje, porque eu estou no bar, porque eu não tenho mais felicidade na minha vida. O único filho que eu tenho vai perder o pé a semana que vem. Eu falei: se depender de nós, a partir de hoje nós vamos orar e o seu filho não vai perder o pé, em nome de Jesus. O senhor crê? Eu creio. Nós oramos pelo filho dele. O filho dele conseguiu ser curado, não precisou amputar o pé. Semana seguinte nós levamos uma cesta básica. O pai dele até poucos dias estava vindo aqui na igreja ainda. Se consertou com a sua família, voltou para a esposa. A casa dele que estava caindo, ele acabou de derrubar a casa, construiu uma casa de material, uma casa nova. Ele falou: eu só precisava desse Jesus para que minha vida fosse consertada. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Hoje a gente passa a ver o Paulinho andando de bicicleta, correndo atrás de pipa, bem louco. Mas só precisa de uma oração, só precisa de um Moisés, só precisa de um libertador. Davi, quando ele teve o seu chamado, o que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo, Wando? Cuidando das suas ovelhas. Quando Jessé chegou na casa: ei, já passou todo mundo. Deus não falou que nenhum desses aí, eu preciso, tem mais filho aí? Não, tem um que está lá no pasto, lá cuidando das ovelhas. Traga ele para cá. Quando Davi se apresenta, Samuel fala: não é esse. Traga o chifre de azeite e vamos ungir, porque esse é o escolhido do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso? Muitas das vezes nós pensamos: porque eu estou sentado aqui no banco, eu só venho no culto de domingo, ou apareço na célula no fim de semana, eu não sou nada. Ei, eu falo para você que você tem muita importância para o Senhor. Você é uma peça-chave nesse lugar. Você é alguém que o Senhor escolheu para estar aqui, para fazer a diferença. Para fazer a diferença nesse lugar. Mesmo que muitas das vezes alguém pensa que você não tem potencial, você não tem noção do potencial que você tem. Mas você precisa deixar esse potencial florescer na sua vida. Há 20 anos atrás nós frequentávamos uma célula aonde foi muito precoce na nossa vida, aconteceu as coisas muito rápido. A gente aceitou Jesus, começamos a frequentar a célula, coisa de um ano a gente já virou líder de célula e fomos lançados. E Marcos, eu sabia tocar 2 notas de violão, a Giovana lembra, a gente já foi lançado para uma igreja lá e tocava lá, e bem louco, né, Giovana? E as coisas aconteciam. Sabe por quê? Porque você está disponível. Porque Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. A capacidade vem do Senhor. Minha esposa ficava até brava comigo lá, que eu peguei um violão e ficava lá em casa, blém, 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 2 notas só. Logo eu aprendi a tocar a primeira música lá, já me lançaram na célula, Diogo. Rode Cruz. Mas era tão gostoso, porque era de uma pureza tão grande. E hoje eu sinto falta desse tempo.
Hoje eu sinto falta desse tempo onde a gente saía atrás de almas. Muitas das vezes a gente vira numa rotina onde a gente vem para o culto, vai para casa, a gente só está congregando, mas a gente parou de evangelizar. Nós estamos congregando, vamos ser salvos, mas e as pessoas que precisam de nós? Cadê aquelas pessoas que precisam ser libertas? Você tem cuidado das ovelhas? Quantas ovelhas já foi colocado em suas mãos? Quantas ovelhas já foi confiado nas suas mãos para você cuidar? Você cuidou bem dela? Tirou os carrapatos? Podou a lã na época certa? Já vou deixar um recado aí para os meus discípulos aí. A semana que vem nós temos discipulado aí. Depois marcamos um horário pelo WhatsApp. Marcamos uma hora. Porque precisamos, jogo. Nós precisamos porque tem que partir de nós. Nós temos que dar o primeiro passo. Só que Moisés, ele não tinha capacidade nenhuma. Quando Deus chamou ele, falou com ele, mandou a notícia para ele: ei, Senhor, eu tenho dificuldade até de falar. Como é que eu vou me apresentar na frente de Faraó e libertar esse povo? Já que você não pode falar, vem cá que eu vou chamar teu irmão, vai junto contigo. Seu irmão sabe falar. E chegou lá e já falou assim: ei, Faraó, eu quero tudo esse povo aí, ou liberta aí, ou é 10 pragas que vai vir aí. Qual que você vai querer vir primeiro? Entendeu? E houve. Faraó endureceu o coração e não quis libertar o povo não. E Deus começava a lançar: vai a primeira praga, né? Vai a segunda, vai a terceira. Não aguentou, teve que libertar. Só que o povo, mesmo depois de liberto, Faraó mandou o seu exército para perseguir o povo e mandar matar Moisés também. Mas eu te falo, você pode até ser perseguido, as pessoas podem até te perseguir, o seu inimigo ele vai te perseguir. Mesmo quando você chega na frente do mar e não tem saída, e o inimigo está vindo para poder te matar, Deus ele vai mandar abrir o mar para você passar, marchando, dando glória a Deus, e vai matar os teus inimigos afogados, porque quem está por você é o Senhor. Ele vai fazer milagres, ele vai fazer o impossível por você, por causa que você é um escolhido do Senhor. Quem mandou te libertar não foi o homem. Quem te deu a libertação foi Deus. Foi Deus que mandou alguém para poder te libertar. E você um dia, se você foi escravo da bebida, se você foi escravo das drogas, se você foi escravo do vício, se você foi escravo da prostituição, você não vai mais voltar para lá, porque Deus ele já te libertou. Mas eu falo para você, é fácil? A missão é fácil? Não é fácil. A missão não é fácil. Sabe por que a missão não é fácil? Porque mesmo Moisés trazendo todos esses milagres para aquele povo, quando vinha no final do dia, caía o maná do céu, aquele povo, eles se alimentavam. Durante o dia, uma nuvem acompanhava eles para que o sol não queimasse eles, e à noite vinha uma coluna de fogo para que eles fossem aquecidos. O alimento não faltava, as sandálias não se gastavam. O Senhor cuidando dessas pessoas. E muitas das vezes nós estamos preocupados com um boleto que vai vencer daqui 20 dias. Nós estamos preocupados com um boleto que vai vencer daqui 10 dias. Não se preocupe, porque o Senhor que cuidou daquele povo lá atrás, Ele também está cuidando de você. Olhem para cá. Mesmo naquela época, aquele povo, com Moisés, caminhando com Moisés, tinha muito barulho, Wanda. Tinha muita murmuração, tinha muita fofoca, e atrapalhava.
Mas eu creio que nos dias de hoje nós não vivemos mais isso. Não temos mais fofoca, não temos mais murmuração. Os irmãos não falam um dos outros. Sabe por que o povo, eles ficaram 40 anos andando em círculo? 40 anos andando em círculo? Uma, porque no deserto, se não tiver uma bússola, não tem direção. Ele teria que saber a direção do sol, a direção da lua, saber o tempo certo, para onde eles estavam indo. Só que eu acredito, Wando, que porque Deus, eles confundiam aquele povo naquela época, porque eles estavam em desobediência. Eles estavam em desobediência, e Deus, enquanto aquele povo não se consertasse, eles iam ficar 40 anos andando em círculo. É triste você andar 40 anos em círculo e as coisas não acontecerem na sua vida. Se eles andassem na obediência, eu acredito que dentro de um ano eles já chegavam na terra prometida. Eu acho que até menos isso, porque o caminho era próximo, o caminho era perto. E por causa da desobediência, 40 anos ficava andando em círculo. Faz uma reflexão da sua vida. Será que você está em desobediência, sim ou não? Não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Mas seja sincero com você mesmo. Porque nós não precisamos maquiar as coisas. Nós não precisamos mentir para nós mesmos. Nós temos que ser sinceros com nós mesmos. Eu sou muito pecador, muito. Preciso melhorar? Preciso muito. Estou perto da terra prometida? Estou longe da terra prometida. Mas estou no caminho certo. Preciso melhorar. Preciso melhorar com a minha família. Eu preciso melhorar no meu trabalho. Preciso melhorar com os meus filhos. Eu preciso melhorar com a minha mãe. Porque da mesma forma que nós lemos ali em Deuteronômio 28, tem Deuteronômio 27, aonde fala das maldições que pode alcançar a sua vida. Nós limos as bênçãos do Senhor e todo mundo fala: as bênçãos do Senhor me alcançarão. Porque bênção é bom. Só que se nós andarmos na contramão da bênção, o que vai alcançar nós? A maldição. E eu não posso julgar o meu irmão. Eu não posso olhar para o meu irmão e apontar o pecado dele. Eu não posso julgar o meu irmão pelo comportamento dele. Ei, você mesmo pode se autoavaliar a sua vida como está. Essa semana que passou foi uma semana muito difícil para nós. Está aqui o nosso irmão, que infelizmente teve uma perca muito difícil essa semana. E hoje ele está aqui firme para adorar e louvar o Senhor. Os meus sinceros sentimentos. E eu te falo que o Senhor é um corajoso. O Senhor é um persistente e é um escolhido do Senhor. Obrigado por o Senhor estar aqui essa noite. E se o Senhor me permitir, eu quero trazer a sua esposa como testemunho aqui nessa noite. Porque nós não sabemos a nossa hora. Nós não sabemos qual vai ser o dia e qual vai ser a hora. A palavra de Deus fala que Jesus, ele vai vir como um ladrão. Você espera um ladrão vir na sua casa? Você está preparado para receber um ladrão? Ei, ladrão, vai vir que horas? Domingo, 7 horas da noite? Se você soubesse que o ladrão vai ir na tua casa domingo, 7 horas da noite, você estava aqui no culto? Não, né? Estaria lá em casa, lá, que nem diz minha esposa. Não, eu faço Muay Thai, é para isso aí, ó. Tá lá esperando o ladrão lá. Que nem diz o Vando, né, Vando? O Senhor Jesus, ele vai vir como um ladrão. A gente não vai esperar ele. E a morte é assim que funciona. Muitas das vezes não estamos esperando. Recebemos uma notícia que a irmã se internou, acho que foi na madrugada de segunda-feira. Foi isso? Na madrugada de segunda.
O Jones pediu oração para nós, eram às 9 horas da manhã. 10 horas da manhã ele já mandou a notícia que infelizmente a senhora não resistiu. Problema numa unha, uma bactéria foi até o coração e... Você imagine, gente. Foi Jesus que recolheu ela. Para ela, Jesus já veio. Muitas das vezes nós estamos esperando um arrebatamento, onde a trombeta toca aqui, todo mundo sobe, não é, Wanda? Mas para muitos Jesus já veio. E nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Aí eu te pergunto, você está preparado para a volta de Jesus? Porque muitas das vezes nós cuidamos tanto das pessoas e muitas das vezes não estamos cuidando de nós. Quando eu peço para você fazer essa tua autorreflexão, é como está a sua vida, se está tudo em ordem, está tudo certo, está tudo bem. Ou falamos assim, não, deixa que amanhã eu conserto, deixa que a semana que vem eu conserto. É igual um regime, né? Vamos deixar para segunda-feira? Segunda-feira eu começo. E muitas das vezes nós vamos deixando. Esquecemos de dar um telefonema para pedir um perdão. Esquecemos de mandar uma mensagem de WhatsApp para ver como que o irmão está. Esquecemos daquelas pessoas que talvez até nos maltratou lá no passado e alguma falta de perdão, ainda estamos segurando ela. Esquecemos de pedir perdão para aquelas pessoas que nos ofendeu. Tem família que o marido de repente tem uma discussão com a esposa e fica uma semana sem conversar. E se naquela semana que não estão se conversando, um dos dois parte? E aí, como é que faz? O importante não é partir, o importante é para saber para onde você vai. É ter a certeza que para onde você vai partir. Uma senhora muito nova, não tinha nem 50 anos. Essa semana também, sexta-feira tivemos uma notícia que um ente querido do meu cunhado, o irmão da Janaína também, um cunhado dele, tio dele, da parte da esposa também faleceu com 49 anos. Infartou, o SAMU veio, recolheu, chegou no hospital, já deram a nota de falecimento, com 49 anos, Diogo. Não resistiu ao infarto e morreu. O infarto dá no coração, é no coração que dá um infarto? É, né? Claro que é no coração. Agora pergunte para o seu irmão, fala, você tem coração? Então você está sujeito. Todos nós estamos sujeitos. E aí, será que esse rapaz de 49 anos ele estava preparado para encontrar com Jesus? É como a parábola das 10 virgens, né? Onde tinha 5 prudentes e 5 imprudentes. 5 levaram o azeite e 5 não. E quando chegou o noivo, o que aconteceu? Aquelas prudentes que tinham azeite, elas tiveram um encontro com o noivo. Mas aquelas umas que acabou o azeite, infelizmente, não foram prudentes e não tiveram encontro com o noivo. Também temos a passagem das bodas, onde aquele rei ele chamou todos para aquela festa, para aquele encontro, para aquelas bodas. Mas ele olha assim para aquele senhor e fala: ei, você não está com traje de núpcias para você estar aqui nesse lugar. Você não está com trajes para estar nesse lugar. Lancem ele agora, porque lá haverá choro e ranger de dentes. Gente, só uma autorreflexão, para ver se a nossa preparação, nós estamos preparados. Se a gente for encontrar Jesus daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, como diz o pastor, daqui a 50 anos, ou se amanhã ele nos chamar, nós estaremos preparados para que isso aconteça. Mas não vamos esquecer também de colocar o propósito das ovelhas que ele colocou para nós, cuidar dessas ovelhas.
Os escravos que Ele colocou para você trazer libertação para esses escravos. Os escravos são aquelas pessoas que estão sendo escravizadas pelo inimigo. Os escravos são aquelas pessoas que estão presas nas garras do inimigo. E você vai ser o libertador. Foi você que o Senhor confirmou. Foi você que o Senhor confiou. Porque a palavra de Deus fala que também nós vamos ter que dar conta dessas ovelhas, né? Nós temos que dar conta delas, cada uma delas. Tem os 10 talentos, que muitas das vezes por medo nós enterramos aquele talento que o Senhor nos colocou em nossas mãos. A propósito, você tem algum talento? O que você tem feito do teu talento? Você tem enterrado ele? Tem muito talento que a gente estamos enterrando os nossos talentos. Por medo, por vergonha, por timidez. Mas você precisa desenterrar esse talento, porque o Senhor, Ele procura talentos. Ele precisa dos talentos. Aí estamos preocupados em ter uma vida abundante, em ter uma vida rica, uma vida próxima, correndo desesperadamente atrás da riqueza, atrás do dinheiro. Estamos esquecendo muitas das vezes da nossa salvação. Nós temos que estar bem com os nossos irmãos, temos que estar bem com o nosso próximo. Então pastor Clóvis, é errado então eu trabalhar e querer ganhar dinheiro? É claro que não, porque essa vida aqui nossa é uma vida de passagem. Se você conseguir bastante dinheiro, me ajude, me dê uma vida próspera também, uma vida confortável. Você que trabalha cedo, sai cedo para trabalhar, volta muito tarde, tem cargo de confiança, precisa ganhar bem. Precisa ganhar bem, porque você precisa ter uma vida confortável aqui nessa terra. Mas se prepare, vai estudar, faz uma faculdade, se prepara, traz uma capacitação. Você que é um empresário, se capacita naquilo que você quer fazer, porque eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor, elas vão te alcançar, assim como diz ali no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Fique de pé em nome de Jesus. Você é um escolhido do Senhor. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você foi alguém que o Senhor Ele separou. Muitas das vezes as coisas ainda não aconteceram na sua vida, é por causa de você mesmo. Porque ainda você não tomou um passo de fé. Porque você ainda não deu o primeiro passo. Se você quer ter uma vida abençoada com Jesus Cristo, se achegue perto dele. Será que você já se reuniu com a sua família hoje? Tomou aquele café, almoçou junto, chamou o Espírito Santo para estar junto com vocês, teve aquele momento de comunhão?